Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí, professor Laurence, sétimo ano. Gente, vamos trabalhar hoje na semana número 2, a oitava aula do livro 2, a questão de números racionais ainda, né? Mas o tema principal hoje vai ser um tema voltado mais para o quê? Para potenciação, né? Então nós temos que, antes de fazer a aplicação lá de números racionais, as operações, lembrar um pouco, pessoal, do que? Dessas propriedades de potenciação, tá? Então aqui na tela nós temos o tema de hoje, nós veremos hoje a questão então de propriedades de potenciação dos números racionais, né? Ou seja, lembrando, os números racionais eram as frações e eram, por exemplo, aqueles números em forma de decimal, tá ok? Só que um grande incremento nesse encontro é o que? Junto com as potenciações, né? Então, temos que saber das regras e lembrar das regras das potenciações. Vejamos, olha aqui para o quadro aqui do professor Laurence, nós temos que relembrar, pessoal, de algumas propriedades desse tema aqui, ó, chamado então de potência, né? Potenciação. Então, para você lembrar dessas propriedades, eu vou lembrar junto com vocês para depois a gente voltar nessa parte dos racionais, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho a seguinte situação aqui, ó, o número, por exemplo, 2 elevado ao cubo e elevado, por exemplo, ao quadrado. Olhem para esse exemplo aqui, ó, né? Então, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Qual seria a sua primeira intuição na hora de resolver essa questão? Ah, Laurence, que tal multiplicar os expoentes? É isso. Fazer a multiplicação dos expoentes. Só que vamos pensar no seguinte agora, né? Por que multiplicar os expoentes? Veja, como você tem 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, isso aqui nada mais é do que, por exemplo, você pegar esse valor aqui, ó, 2 elevado ao cubo e multiplicar por 2 elevado ao cubo, né? Então, como está elevado ao quadrado, você pega esse valor dentro do parênteses e multiplica por ele 2 vezes. Está elevado ao quadrado, multiplicar 2 vezes. Essa é a principal definição da potenciação. Estão recordando desse conteúdo? Legal, beleza, volta para cá, né? Então nós temos uma outra situação aqui, ó. Uma chamada multiplicação de potência com a mesma base, multiplicação de potência com a mesma base. Então veja, quando você multiplica valores de mesma base ou potências de mesma base, qual seria a ideia? Você vai repetir a base, que nesse caso é o número 2, feito? E depois você vai fazer o que? Somar expoente, né? Somar os expoentes. Então nós temos, por exemplo, aqui o valor de 3 mais o número 3, e por consequência, aqui o valor de 3 direto, aqui, né? Aqui, ó, 3 mais 3 aqui, ó, vou botar direto aqui, ó, 3 mais o valor então de 3. Logo, por exemplo, nós temos a resposta, o 2 elevado à sexta potência, né? Então aí sim você vai lembrar dessa propriedade, feito? Que é o valor de 2 multiplicado por 3. 2 multiplicado por 3 é 6, né? Então, a propriedade, pessoal, dessa potenciação aqui, basta você fazer o que? A multiplicação dos expoentes, né? A multiplicação dos expoentes. Perfeito, beleza. Vamos para uma outra situação que nós temos que verificar aqui, ó. Então aqui eu fiz a multiplicação direta e se fosse, por exemplo, uma fração, né? Se, por exemplo, você tivesse uma fração, olha para esse exemplo aqui, ó. O valor, por exemplo, de 2 terços elevado, por exemplo, ao quadrado. Então, seguindo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, o que você faz? Você pega o expoente e multiplica pelos expoentes lá dentro, né? Mas agora verifique, o número 2, ele não tem expoente. Como não tem expoente, na verdade ele tem, ele está escondido, mas você sabe. Você sabe que, por exemplo, esse expoente aqui, ó, é o valor de 1, né? E esse expoente aqui também, ó, valor de 1. Então agora você faz a multiplicação de 2 por 1, 2 por 1, né? Então nesse caso aqui, já generalizando esse caso anterior aqui, ó, nós temos, por exemplo, 2 elevado ao quadrado sobre o valor aqui de baixo de 3 elevado ao quadrado, né? Então agora, efetuando essa conta aqui, você vai ter o seguinte, 2 elevado ao quadrado é equivalente ao número 4, 3 elevado ao quadrado é o valor de 9, então essa vai ser a solução, né? 4 nonos. Lembrando que se você encontrar uma fração e puder, por exemplo, simplificar, legal, beleza, maravilha, show de bola, você faz. Nesse caso, a fração 4 nonos, você não tem como simplificar, né? Ela é chamada de fração irredutível, aí sim você encontrou uma resposta final, beleza, né? Bom, uma outra propriedade que é legal passar para vocês, gente, quando aparecem o quê? Expoente negativo, né? Eu nem cheguei ainda nas questões da aula de hoje, nós estamos lembrando e revisando esse tema que é super importante, né? Só que misturado com
fração daqui a pouquinho, né? Essa potenciação com fração. Um outro caso que é importante, então o primeiro caso eu te falei sobre o quê? Sobre esse expoente e expoente, né? 2 elevado ao cubo, ao quadrado, enfim, várias situações. E nós temos, por exemplo, um caso que o expoente ele é negativo. Quer ver um exemplo? Imagina só este valor aqui, ó. Nós temos, por exemplo, o número 2 elevado, por exemplo, a menos o 2. Então, quando você tem um expoente negativo, qual vai ser a ideia? Eu quero tornar o expoente positivo, então basta você inverter o valor, né? Inverter a posição da fração. Então, esse número, ele é a mesma coisa, gente, que esse número aqui, ó. 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Laurice, o que você fez aqui? Ó, simplesmente, quando você inverte a posição do elemento na fração, passa, por exemplo, de numerador para denominador, ou vice-versa, né? Denominador para numerador, fiz a inversão, automaticamente o que? O sinal você vai trocar, o sinal do expoente, tá? Não o sinal do valor final, o sinal do expoente. Então vejamos aqui, ó, nós temos essa solução aqui equivalente a 1 sobre o número 4. Né? 1 sobre o valor de 4. Essa vai ser a solução. Quer ver um outro exemplo? Ficou meio complexo? Que tal pensar assim, ó, o número 3 elevado ao valor de menos 1. Né? Expoente menos 1. De novo, aparecendo o expoente negativo, o que você faz para tornar ele positivo? Inverte a posição da fração. Né? Então, por exemplo, aqui você vai ter o seguinte, o valor então de 3, lá embaixo agora, então fica assim, ó, 1 sobre 3 elevado a 1. Que na verdade 3 elevado a 1 é o valor de 3, ou seja, o valor de 1/3. Essa vai ser a solução. E se o valor estiver embaixo, Laurice, você pode passar para cima? O valor estando, por exemplo, no denominador, eu quero passar para o numerador, é possível? Claro que é possível. Então, quando você faz a inversão baixo, cima, cima, baixo, trocou o sinal do expoente. Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, assim, ó, 1 sobre 7 elevado a menos o 2. É esse problema que você comentou? É esse. Então tá aqui, ó. Expoente menos o 2. Se você fazer a mudança de posição, você vai ter assim, ó, o valor então de 7 elevado agora ao quadrado. Fiz a mudança de posição, olha o sinal, que beleza, sinal você trocou, né? Trocou ele para um sinal oposto. Então, resposta 7 ao quadrado é o valor de 7 multiplicado por 7, eis a nossa solução, é o valor então de 49. Relembraram disso aí? Então, com essas propriedades aqui de potenciação e com essa outra propriedade, o tema de aula de hoje está aqui, ó. Propriedades de potenciação, só que o nosso tema não era números racionais. Então, que tal agora você olhar para a tela? Vejam que o Laurice preparou 2 questões que estão no livro de vocês, né? De usar o quê? A potenciação, ok? Só que com números racionais, né? As potenciações em forma de fração ou em números decimais. Vamos ao primeiro caso aqui da leitura que está na tela. Calcule as potências abaixo, né? Então vejamos aqui. Nós temos na letra A o valor de menos 2/3 ao quadrado e elevado, por exemplo, ao cubo. Elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Então notem que para a gente fazer a resolução dessa questão, vamos colocar aqui, ó, exercício letra A. Né? Essa atividade você tem então, por exemplo, aqui um colchete, dentro dele você tem um parênteses e dentro do parênteses o valor então de 2/3, porém negativo, hein? Bom, esse 2/3 ele está elevado, por exemplo, ao quadrado e todo esse valor aqui, ó, ele está elevado, por exemplo, ao cubo, ou seja, elevado a 3. Essa é a nossa atividade que está, por exemplo, no nosso quadro aqui na lateral. Né? Então observe, qual é o primeiro passo? Vamos aplicar a propriedade? Então veja que eu acabei de mostrar para vocês uma propriedade quando aparece assim, ó, potência de potência. Né? Um expoente, parênteses, elevado a outro expoente. Então simplesmente você pode fazer o quê? Você pode multiplicar os expoentes, né? Então multiplicando os expoentes você vai ter o seguinte. Então você vai colocar, por exemplo, agora esse menos o 2/3 e que tal agora fazer a multiplicação dos expoentes? Lá vai. Então 2 multiplicado por 3 é o valor de 6. Então nós temos, por exemplo, o menos 2/3 elevado à sexta potência, né? O menos 2/3 elevado à sexta potência. E mais uma outra propriedade que você pode aplicar nesse caso, veja, você pode pegar esse número 6 aqui, ó, e como tem o expoente 1 aqui, o expoente 1 aqui, ó, faz a multiplicação dos expoentes, né? Só cuidado com um detalhe muito importante, gente, com esse sinal de menos o 2. Então você vai ter a seguinte resposta, né? Então escrito assim, ó,
valor de menos o 2 elevado à sexta potência, né? Sobre o valor então de 3 elevado à sexta potência. Essa vai ser a solução, né? Nós transformamos com as propriedades em uma única potência de forma um pouco mais simplificada. Quiserem fazer mais uma etapa, né? Que nesse caso não é o caso, mas nós podemos fazer, por exemplo, menos 2 à sexta é o menos 2 multiplicado por menos 2, isso 6 vezes. Feito. E o 3 elevado à sexta a mesma coisa, que é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso o quê? 6 vezes, né? Então essa vai ser a primeira solução utilizando a propriedade de potenciação nos números racionais, tá? E a questão B, nós temos, por exemplo, o valor na letra B aqui, ó, a seguinte fração. Então na letra B nós temos a seguinte fração, o valor então de menos o 1 meio, elevado, por exemplo, ao expoente menos o 4. Né? Então fique atento, nós temos o expoente negativo, então qual seria a nossa primeira atividade aqui? Tornar esse expoente positivo, né? Então tornar o expoente positivo. Então simplesmente você faz assim, ó. Quando você inverte os valores, ou melhor, fazer mais uma etapa para vocês, ó. Você pode escrever assim, ó, como se fosse menos o 1 elevado a menos o 4 sobre o 2 elevado, por exemplo, ao expoente menos o 4. Então você pode pegar esse expoente menos o 4 e multiplicar por expoente 1 e 1. Foi o que eu fiz agora, né? Próximo passo. O de baixo passa para cima, o de cima para baixo. Numerador vira denominador. O denominador vira numerador. Então quando você faz a inversão, olha o que acontece aqui, ó. Se eu passar esse 2 elevado a menos 4 para cima, fica assim, ó. 2 elevado à quarta potência. Né? E esse menos 1 passa para baixo, fica o valor então de menos 1 elevado à quarta potência. Fiz a inversão, troquei o sinal do expoente, né? Então agora, finalizando, nós temos, por exemplo, o seguinte, o 2 elevado à quarta potência, no caso, é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Sobre esse menos 1 elevado à quarta potência, valor de menos 1 multiplicado por menos 1, multiplicado por menos 1, multiplicado por menos 1. Na multiplicação, 2 vezes 2, 4, que multiplicado por 2 dá 8, multiplicado por 2 fica 16. 16. E lá embaixo, multiplicar 1 sempre vai dar 1. Cuidado com o sinal, hein? Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Ou seja, 16 sobre 1. Olha a resposta final, nós estamos aí com a resposta equivalente ao valor de mais 16. Vejam, aplicamos diversas propriedades aí. Feito? Então notem que eu coloquei na tela para vocês aqui algumas atividades para vocês fazerem do nosso material, tá? Página 90 e 94. E as atividades propostas para você treinar um pouco essas propriedades de potenciação. Feito, gente? Um grande abraço para vocês e a gente conversa em um próximo encontro. Tchau!